Olá! Hoje falaremos sobre os relacionamentos 1 para N. Vejam, vamos tratar 3 casos. O primeiro deles é a dependência existencial. Em alguns casos, a entidade Y relacionada à entidade X, ela pode estar existencialmente dependente da X, a Y. Nesse caso, um elemento da Y, por exemplo, o pontinho lá, o elemento Y1, o Y2, Y3, Y4, todos vão se vincular, por exemplo, ao X2. Se o elemento X2 deixar de ser necessário do banco de dados, todos esses elementos Y1, 2, 3, 4 também vão ter que desaparecer, tá? Portanto, a entidade Y, ela é dependente da X existencialmente, né? Ela passa a ser chamada de entidade dependente ou entidade fraca, e a outra, a entidade X, passa a ser chamada entidade dominante. Por exemplo, no contexto de um teatro municipal, determinado espetáculo, Aladim, gênero, infantil, duração, 2 horas, ele pode estar associado a várias sessões, quando o espetáculo é oferecido, né? Então, domingo, dia 4, às 2 horas da tarde, domingo, dia 4, às 7 horas da noite. Então, são sessões às quais relaciona-se a um espetáculo. E se o espetáculo é cancelado, deixa de existir, aquelas sessões também não fazem sentido ser mantidas no seu banco de dados, né? Então, existe uma relação existencial exclusiva entre a parte e o todo. A entidade seção, no caso, a entidade fraca ou subordinada, todos os elementos dela só se materializam se existirem previamente o espetáculo lá respectivo, né, tendo sido criado, né? Você não consegue criar sessões sem ter criado um espetáculo. Bom, agora no contexto de uma instituição financeira. Essa instituição financeira faz empréstimo, concede empréstimos aos tomadores de empréstimo, aos clientes, e esses clientes têm as parcelas, esses clientes relacionados aos empréstimos, e os empréstimos têm as parcelas. Então, aquela parcela que vai vencer dia 5 de julho, valor R$2.000, e cujo status está em aberto, ela se relaciona a um empréstimo que foi feito em determinada data, que tem determinada taxa de juros e outros dados contratuais, e há um tomador de empréstimo, um cliente, né? Se por alguma razão esse empréstimo for cancelado, todas as parcelas que haviam sido criadas também ficam sem sentido, né? Não precisam e não devem existir, né? No contexto de uma empresa de consultoria, que avalie os seus empregados periodicamente. Então, o José da Silva foi avaliado no dia 8, recebeu o conceito A com 80 pontos, depois o José da Silva foi avaliado no dia 30, recebeu o conceito B com 30 pontos. Então, todas essas avaliações dizem respeito ao José da Silva. Se o José da Silva deixar de ser interessante, de ter seus dados, de ser relevante, manter no banco de dados os seus dados, acabou José da Silva, acabou todas as avaliações de José da Silva. Mesmo porque, se você mantiver uma avaliação sem o correspondente empregado, aquele dado no banco de dados acaba sendo um lixo, né? Completamente desprezível, tá? Porque a avaliação só faz sentido se soubermos de quem ela é, né? Bom, então existe uma relação existencial exclusiva entre a parte e o todo. As entidades fracas, no caso a disciplina oferecida, ela não tem uma chave primária, ela não tem um identificador natural. Então, ela sempre vai estar identificada com o código da disciplina. Então, vocês podem ver no Jupyter, quando vê o código da disciplina oferecida, que eles chamam de turma, né? É o nome da disciplina, RCC 0427,
mais 002, 00, blá, 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 mais alguns outros dígitos que vão ajudar a identificar aquele oferecimento, não é? Então, a entidade fraca, ela tem como chave primária, em geral, uma chave composta, que vai conter, né, o identificador da entidade dominante, compondo com seu identificador único, né? Porque ela está dependendo da entidade dominante. Outros exemplos. A disciplina, né, como eu disse, uma disciplina, análise de sistemas contábeis, ela tem uma ementa, tem uma carga horária, 80, 60 horas, e ela é, como já havíamos dito, né, ela pode ser oferecida em vários dias, horários e salas, vários oferecimentos, né? Esses oferecimentos, esses dados sobre os oferecimentos, eles fazem sentido enquanto a disciplina fizer sentido naquele banco de dados. Se por alguma razão a disciplina for eliminada, não faz sentido manter os dados sobre o oferecimento dela, né? Essa disciplina oferecida que no Jupyter Web chama turma. É engraçado, né? Eu sempre chamo a atenção de vocês. Às vezes é melhor você entender uma entidade pelos atributos do que pelo nome que o analista de sistemas deu para a entidade propriamente dita, né? Turma, popularmente, designa o ano que as pessoas entram na faculdade. Então, eu entrei em medicina na 24ª turma. Eu entrei em ciências contábeis na turma 4, na 4ª turma. Então, turma, em geral, designa o ano de oferecimento, né, de entrada de alunos naquele curso. Mas aqui está sendo emprestada essa palavra com o conceito de disciplina oferecida, né? As pessoas podem pôr os nomes que elas quiserem nas tabelas, nas entidades, e às vezes o entendimento pode ser facilitado ou complicado. Então, sempre é bom entender bem as colunas da tabela, os atributos da entidade. Há casos em que há uma subordinação entre as duas entidades, a 1 e a N, do lado 1 e do lado N, mas não há dependência existencial, né? Então, nesses casos, a entidade B, ela pode ser entendida como uma parte da A, mas não tem essa dependência. E quando nós tomarmos os dados de A e de B de uma forma mais ampla, a gente consegue a criação de um conceito de um objeto mais complexo, mais dados. A gente consegue extrair mais dados. Exemplos, né? Contexto de uma Secretaria Estadual de Educação, então tem as escolas, Guimarães Júnior, Otoniel Mota, e cada escola tem vários alunos. Se por um acaso a escola fechar, aqueles adolescentes, né, em idade escolar ainda precisam ser mantidos no banco de dados da Secretaria Estadual de Educação, né, até mesmo para que sejam criadas outras escolas, sejam tomadas algumas outras políticas públicas importantes. Da mesma forma, o relacionamento no contexto de uma biblioteca, entre a entidade estante e a entidade livros, também guarda essa situação, né? Mesmo se a estante acabar, for jogada fora, os livros ainda vão permanecer dentro da biblioteca, né? Os livros, é importante ainda que seja mantido os dados sobre os livros. Então, não existe dependência existencial neste caso, embora exista uma certa subordinação, quer dizer, exista uma certa importância de considerar o todo, né? Os livros que estão na estante, os alunos que estão naquela escola, mas não há a dependência existencial. Tem ainda um terceiro caso, em que o relacionamento 1 para N é feito de forma que a entidade que está aí do lado 1, ela represente uma categoria, um grupo, uma categorização. E a entidade do lado direito aí, do lado N, ela represente uma espécimes, quer dizer, elementos associados àquele grupo, né? Então, por exemplo, no contexto de uma locadora de automóveis,
A classe nome poderia ser super luxo, potência do motor 2.0, valor 3.000, ar-condicionado, sim. Então, essa classe de automóveis, ela contém o automóvel placa 4, blá, 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 ano tal, 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 quilometragem tal, 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 o outro automóvel, todos os automóveis disponíveis na classe super luxo vão estar, né, contidos nessa tabela aqui, derivada dessa entidade. Né? Outra classe poderia ser nome populares, carros populares, né? Potência motor 1.0, valor R$100, ar-condicionado, não. Então, essa classe de automóveis populares estaria relacionada também a vários elementos aqui desse conjunto que somam todos os carros populares que a locadora de automóveis possui, né? Então, a entidade tipo categoria tais atributos de um grupo de elementos da entidade do tipo espécies. Comentários finais. Para que servem esses conceitos? Né? Para que serve esse melhor entendimento dos relacionamentos 1 para N? Bom, tem várias aplicações práticas. Às vezes, é comum a gente estar interagindo com o sistema de informações corporativos nas empresas que a gente trabalha e querer apagar determinado registro de determinada tabela e simplesmente não apaga. Por que não apaga? Não apaga porque tem outras tabelas com outros dados subordinados. Então, se você já ofereceu a disciplina N vezes e quer assumir com ela, primeiro você tem que apagar os N oferecimentos e depois apagar o registro da disciplina. Né? Então, quando nós estamos interagindo com sistemas de informações, para entender melhor o funcionamento dos sistemas de informação, é muito importante que a gente tenha esses conceitos e saiba aplicá-los. Até a próxima interação. Obrigada.